Às vezes pensamos que a tecnologia só começou quando surgiram o computador, o celular e a internet, mas isso está errado, pois há mais de 1800 anos houve um inventor na China que criou uma máquina capaz de detectar terremotos, mesmo quando as pessoas ao redor não conseguiam senti-los. Isso não é um celular, não é um computador e muito menos uma máquina moderna. É um grande vaso de bronze com dragões nas laterais e sapos na parte de baixo. Sua aparência é diferente, mas não é uma decoração. É o que dizem ser um antigo detector de terremotos. De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o primeiro sismoscópio conhecido foi feito pelo estudioso chinês Jiang Heng em 132 d.C. Na época da dinastia Han, os terremotos causavam grande medo na China. Quando havia um terremoto, não eram apenas as casas que eram destruídas. A confiança do povo no líder também estava abalada. Muitos achavam que grandes calamidades indicavam que o céu não favorecia mais o imperador. Por isso, a corte imperial precisava saber rápido onde ocorria um terremoto. Não podiam evitar o desastre, mas queriam enviar ajuda logo ao local. Foi aí que surgiu Jiang Heng, que não era uma pessoa comum. Ele era astrônomo, matemático, engenheiro e funcionário do governo. Mas antes de começarmos a discussão, gostaria de pedir que você deixe um like e se inscreva no nosso canal. Isso já é uma grande ajuda para nós, criadores de conteúdo, então vamos começar. De acordo com o Science Museum Group, Jiang Heng é conhecido nas áreas de astronomia, matemática e sismologia, e seu dispositivo é um dos primeiros instrumentos conhecidos para detectar terremotos. O que ele fez não parece uma máquina à primeira vista. Parece mais um grande jarro de bronze. Ao redor dele, há 8 cabeças de dragão. Na boca de cada dragão, há uma pequena bola de bronze. Embaixo, há 8 sapos de bronze com a boca aberta. Quando há um terremoto em um lugar distante, uma das bolas cai da boca do dragão para a boca do sapo. E o dragão que deixou a bola cair indica de qual direção veio o tremor. Isso não informa a intensidade do terremoto. Também não registra gráficos como um sismógrafo moderno. Mas para a época deles, isso já era algo muito importante. Naquela época, um terremoto em província distante podia levar dias para a notícia chegar à capital. Com o dispositivo de Jiang Heng, era possível saber na hora se ocorreu um tremor distante. Segundo o livro de Han posterior, houve uma vez em que o dispositivo funcionou sem que nenhum terremoto fosse sentido na capital. Alguns dias depois disso, chegou a notícia de que realmente houve um terremoto na parte oeste do império. O palácio estava silencioso, ninguém se movia, não havia rachaduras no chão, nenhuma parede tremia. De repente, ouviu-se o som de uma bola de bronze caindo. Para as pessoas, aquilo parecia mágico. Como um jarro de bronze saberia de um terremoto que ninguém sentiu? Como ele poderia dizer de onde veio o tremor? Por isso, não é surpreendente que algumas pessoas tenham duvidado. Havia oficiais que poderiam ver isso como uma fraude, um espetáculo estranho ou algo difícil de acreditar. Mas o importante é que esse dispositivo mostra uma coisa. Há muito tempo, o ser humano tenta entender o mundo usando observação, design e engenharia. A máquina de Jiang Heng não era perfeita comparada à atual, mas foi importante terem conseguido usá-la naquela época. Só para acrescentar, não restou nenhum dispositivo original de Jiang Heng. O que sabemos sobre ele vem de registros antigos e reconstruções modernas. É impressionante que, mesmo antigamente, já existisse um dispositivo assim, mostrando mais um aspecto admirável da invenção de Jiang Heng. Isso foi feito numa época em que não havia eletricidade, nem satélites, nem sensores e nem internet. Com um design mecânico de bronze e profundo conhecimento do movimento, ele criou um dispositivo que marcou a história da ciência. E aqui surge a grande questão: se esse tipo de invenção já existia, quantos outros conhecimentos antigos se perderam? Quantos dispositivos foram danificados, foram descartados ou não foram mais passados para a próxima geração? Porque às vezes a história da tecnologia não é simplesmente uma linha ascendente. Às vezes, houve épocas em que o ser humano inventou coisas incríveis, mas depois o mundo esqueceu delas. Apesar disso, com o passar do tempo, sem o verdadeiro design do dispositivo de Jiang Heng, sem a máquina original e sem um projeto claro, o que restou foram apenas antigos registros dizendo que havia um vaso de bronze com dragão, sapo e bolas que caíam quando havia um terremoto. Por isso, durante muitos anos, houve pessoas que perguntaram: isso é realmente verdade?
Ou será que é apenas uma história que foi exagerada com o tempo? É muito importante esclarecer isso. Nós não temos o dispositivo original, então não podemos dizer que sabemos 100% como era exatamente o seu interior. Mas, com base nas reconstruções e nos estudos dos pesquisadores, há uma possível explicação de como isso funcionava. E a explicação não é mágica, é apenas física. Imagine que você está em pé dentro de um ônibus. Quando o ônibus para de repente, seu corpo é empurrado para a frente, você avança sem querer. Isso ocorre porque o veículo em que você está parou de repente. Essa é a ideia básica da inércia. Algumas coisas tendem a manter seu movimento ou posição, mas são desviadas por outra força. Esse também pode ser o princípio dentro do sismoscópio de Jungheng. Dentro do grande recipiente de bronze, pode haver uma parte pesada pendurada ou em pé, como um pêndulo. Assim, quando uma vibração fraca de um terremoto distante chega, o corpo do recipiente pode se mover um pouco. Mas o pêndulo pesado dentro, devido à inércia, não vai acompanhar o movimento imediatamente. É aí que ocorre uma pequena diferença de movimento. É uma diferença pequena, mas suficiente para acionar uma alavanca. Quando a alavanca se move, o mecanismo na boca de um dragão é ativado. Depois, a bola de bronze cai na boca do sapo embaixo, e como há 8 dragões ao redor, é possível mostrar de que direção veio o tremor. Simples assim. Ouça agora. Mas em 132 d.C., essa era uma ideia muito avançada. Porque naquela época, ainda não existia sismógrafo moderno, não existia computador para ler as ondas dos terremotos, não existia satélite, não existia comunicação rápida para saber imediatamente onde havia um desastre. Por isso, o que Jungheng fez não foi só uma decoração diferente, mas uma ideia de alerta precoce. Isso não impede o terremoto, não informa a força exata, mas pode avisar que houve um tremor em uma determinada direção. E numa época em que as notícias eram lentas, isso era algo muito importante, porque quanto mais cedo a capital souber que uma província foi atingida, mais cedo poderá enviar ajuda. Aqui vemos que a tecnologia antiga nem sempre é primitiva ou simplesmente considerada antiga. Às vezes, os materiais são simples, só bronze, só uma esfera, só uma alavanca, só um pêndulo. Mas quando o design está correto, o resultado se torna poderoso. E agora, saindo da China, vamos passar para outro tipo de mistério antigo. Agora é um pequeno cálice romano no Museu Britânico em Londres, não mais uma máquina de bronze, terremoto ou palácio. À primeira vista, parece apenas um copo de luxo de uma pessoa rica. Mas, à medida que os cientistas estudavam isso, mais estranho ele se tornava. Isso é chamado de taça de Licurgo. De acordo com o Museu Britânico, este é um cálice romano tardio do século IV feito de vidro e tem uma cena sobre o rei Licurgo. Está na coleção do Museu Britânico e é conhecido por sua cor incomum. Quando a luz incide sobre ele pela frente, o vidro parece verde. Mas quando a luz vem de trás ou passa por dentro do cálice, ele fica vermelho. É como se fosse um copo comum que de repente muda de cor dependendo da luz. Se uma criança olhar para isso, pode dizer que parece mágica. Mas não é magia que explica isso. Isso é chamado de vidro dicróico. Isso significa que a cor que você vê muda dependendo de como a luz passa ou incide sobre ele. E é aqui que a taça romana se torna ainda mais impressionante, porque o segredo dela está nas partículas minúsculas misturadas ao vidro. De acordo com estudos mencionados pelo Museu Britânico, há partículas de ouro e prata dentro do vidro da taça de Licurgo, mas elas não são grandes. São pedaços de metal tão pequenos que não podem ser vistos a olho nu. É muito pequeno, está em escala nanométrica. Para facilitar o entendimento, imagine um fio de cabelo. Agora divida esse fio em muitas partes ainda menores. As partículas no vidro são bem menores que um fio de cabelo e afetam a luz de forma diferente. Conforme a direção da luz, surge uma cor distinta, por isso na frente aparece o verde. Quando a luz passa pelo vidro, ele fica vermelho, como se o copo tivesse um interruptor secreto, que na verdade é a própria luz. O mais surpreendente aqui é que isso não é apenas tinta, não é uma cor simples colocada na superfície. A cor vem do próprio modo como pequenas partículas de metal são misturadas ao vidro. E como o efeito é uniforme no copo, isso mostra que não foi um simples acidente. Não é como se uma moeda tivesse caído no vidro derretido. Mas é possível que os vidreiros romanos soubessem sobre essa mistura especial de materiais, mesmo que eles não usassem o termo moderno nanotecnologia. Isso não significa que eles tinham microscópios como os que usamos hoje.
Também não quer dizer que eles entendiam a ciência do jeito que os cientistas modernos entendem. Eles tinham conhecimento prático e sabiam que, com a mistura, calor e processos certos, o vidro teria um resultado diferente. Isso é o que muitas vezes esquecemos sobre o mundo antigo. Mesmo que eles não soubessem todas as fórmulas que conhecemos hoje, muitos deles eram muito bons em tentativa e erro. Eles testavam os materiais repetidamente. Eles prestavam atenção ao que mudava, lembravam qual mistura funcionava e passavam a técnica para o próximo artesão. Por isso, meu cálice de Licurgo não é apenas um belo copo. Ele é uma evidência de que existiam artesãos antigos com um nível de habilidade muito alto. Eles eram capazes de criar algo que até as pessoas modernas parariam e se perguntariam como eles conseguiram fazer aquilo. E ainda mais interessante, a ideia por trás desse cálice tem conexão com a ciência moderna. Hoje em dia, os cientistas usam o comportamento das pequenas partículas de metal em relação à luz para diferentes tecnologias. Isso inclui sensores e pesquisas médicas. Isso significa que algo que antes era usado para impressionar os convidados nas festas dos ricos, hoje ajuda a dar ideias para a ciência moderna. Isso é o que torna as invenções antigas tão especiais. Às vezes pensamos que é só arte, só decoração, apenas uma exibição dos ricos. Mas quando a ciência revela o segredo, vemos que há verdadeira engenharia por trás disso. O sismoscópio de Jianheng mostra como a China antiga usou movimento e inércia para detectar terremotos. Já o cálice de Licurgo mostra como os artesãos romanos usaram partículas minúsculas para controlar a cor da luz. Eles são de mundos diferentes, têm propósitos diferentes. Um é para desastres, o outro é para luxo e exibição, mas ambos têm algo a mostrar. Os antigos não eram ignorantes. Eles não estavam simplesmente tateando no escuro. Alguns deles observavam pacientemente, faziam experimentos e criavam coisas além do que esperamos para a época deles. E se eles conseguiam entender o movimento do solo e o jogo da luz no vidro, é natural que outra pergunta viesse em seguida. Se esse conhecimento já existia na época, será que também havia quem percebesse outra força invisível? Uma força perceptível, mas invisível a olho nu. Mas você consegue sentir quando ela passa pelo metal, a força que hoje chamamos de eletricidade. Mas há uma coisa sobre a tecnologia antiga com a qual precisamos ter cuidado. Não devemos acreditar imediatamente em tudo o que parece misterioso. Quando um artefato é estranho, é fácil criar histórias exageradas sobre ele. Às vezes, algumas pessoas dizem logo que isso é evidência de uma civilização avançada perdida. Dizem que havia eletricidade naquela época, usada secretamente por eles. Neste documentário, não vamos simplesmente seguir o hype. Vamos analisar o que as evidências realmente podem comprovar. E é aqui que entra um dos objetos antigos mais controversos já encontrados perto de Bagdá, no Iraque. Muitos o chamam de bateria de Bagdá. À primeira vista, é simples, um pequeno jarro de barro. Dentro há um cilindro de cobre e no centro, uma haste de ferro. Quando você ouve isso, parece que se assemelha a uma bateria básica. Tem dois metais diferentes e pode-se colocar um líquido dentro. Quando alguns pesquisadores discutiram isso pela primeira vez, sugeriram que talvez tenha sido usado para gerar uma corrente elétrica fraca. De acordo com alguns relatos sobre o artefato, ele foi encontrado em 1936 e geralmente é associado ao período Parta ou ao período Sassânida. Mas até agora, ainda não se sabe ao certo para que ele realmente servia. Foi aí que começou a grande pergunta. Se ele podia gerar eletricidade, para que seria? Não existia celular naquela época. Não havia lâmpada elétrica. Não havia motor, carregador nem eletrodoméstico. Por isso, algumas pessoas criaram teorias ainda maiores. Alguns disseram que talvez isso tenha sido usado como uma luz antiga. Outros disseram que talvez tenha sido usado em rituais de templo. Alguns disseram que talvez fosse usado para assustar as pessoas, como se os sacerdotes tivessem poderes. Mas precisamos ter cuidado. Não há nenhuma evidência sólida de que a bateria de Bagdá foi usada para iluminar templos ou pirâmides. Também não há evidências claras de que isso fazia parte de um grande sistema elétrico. E, de acordo com muitos arqueólogos, ainda não é aceito como um fato confirmado que isso era realmente uma bateria usada na antiguidade. Há outras explicações, como ser um recipiente para pergaminhos ou objetos rituais, mas isso não impede que haja algo interessante aqui. Porque quando você faz uma réplica usando dois metais diferentes
e um líquido ácido como vinagre ou suco de limão, isso pode gerar uma voltagem fraca. Não é forte. Não é suficiente para iluminar uma casa. Não é suficiente para fazer uma máquina funcionar. Mas é suficiente para mostrar que é possível que uma simples reação química produza corrente elétrica. Para ficar mais fácil de entender, imagine uma lanterna de brinquedo com a bateria fraca. Ainda tem luz, mas é bem fraquinha. Esse é o tipo de energia de que estamos falando aqui. Então, mesmo que isso seja uma bateria, não é evidência de uma cidade elétrica antiga. O uso possível é bem mais simples. Alguns sugeriram que talvez isso tenha sido usado para a galvanoplastia. Isso significa usar uma corrente elétrica fraca para fazer uma fina camada de metal aderir à superfície de outro objeto. Por exemplo, um pequeno objeto feito de cobre. Quando isso é colocado na solução correta e recebe uma corrente elétrica, uma fina camada de outro metal pode aderir à superfície. Mas aqui, novamente, precisamos ser honestos. A teoria da galvanoplastia é interessante, mas não é amplamente aceita. Faltam provas arqueológicas de que esse fosse o real uso do artefato. Por isso, é mais correto dizer que a bateria de Bagdá é um objeto misterioso com um design possivelmente parecido com o de uma bateria, mas cuja verdadeira finalidade ainda não foi confirmada. É aí que a história fica mais interessante. Não porque com certeza existiu uma civilização antiga com eletricidade, mas porque isso mostra como devemos pensar sobre a história. Nem tudo que é estranho é mágico, e nem tudo que é estranho é falso. Às vezes, a resposta certa está no meio. Existe uma possibilidade, mas ainda faltam evidências. E enquanto ainda se discute sobre a bateria de Bagdá, há um outro artefato com evidências mais claras. Algo que não é apenas possível. Algo que realmente mostrou uma habilidade mecânica extremamente avançada do mundo antigo. Este é o mecanismo de Antiquítera. No início dos anos 1900, alguns mergulhadores encontraram um suposto naufrágio antigo perto da ilha de Antiquítera, na Grécia. Debaixo d'água, eles não encontraram apenas pedras comuns. Havia estátuas, objetos antigos, coisas vindas de um navio afundado. Mas o mais importante de tudo, eles não perceberam de imediato. Era uma lâmpada de bronze corroída. Parecia apenas um pedaço enferrujado e quebrado. Se você visse isso, talvez pensasse que era apenas lixo. Mas quando foi quebrado e olharam dentro, os pesquisadores viram algo que não esperavam. Havia engrenagens. Pequenas engrenagens. Não era apenas um pedaço comum de metal. Era uma máquina, e não apenas uma máquina qualquer. De acordo com estudos modernos, o mecanismo de Antiquítera é um dispositivo manual da Grécia Antiga, usado para calcular o movimento do Sol, da Lua e dos ciclos astronômicos. Pesquisadores também o consideram o primeiro e mais antigo computador analógico conhecido. Para facilitar o entendimento, imagine uma pequena caixa de madeira. Dentro dela, há muitas engrenagens de bronze conectadas umas às outras. Quando você gira a manivela, os ponteiros se movem. Não é uma calculadora com tela, não é um computador com teclado, mas ele consegue mostrar os movimentos importantes no céu. Ele pode ajudar as pessoas a conhecerem os ciclos do Sol e da Lua. E de acordo com um estudo publicado na PLOS ONE, o mecanismo de Antiquítera tem uma parte que é usada para prever eclipses usando o ciclo de Saros. Um ciclo que já é usado há muito tempo no estudo dos eclipses. Isso significa que não é um brinquedo. Não é uma simples decoração. É um modelo mecânico do céu. Hoje em dia, quando queremos saber quando vai ter um eclipse, simplesmente acessamos a internet. Antigamente, eles precisavam de matemática, observação e habilidades mecânicas avançadas. É aqui que o mecanismo de Antiquítera impressiona. Eles não só conheciam o padrão do céu, mas o transformaram em uma máquina. O conhecimento não ficou só na mente ou no papel. Eles o transformaram em engrenagens, como um calendário, ferramenta astronômica e calculadora juntos. Mas também é preciso corrigir um exagero comum. Isso não é um computador como um laptop ou celular. Não tem eletricidade. Não tem tela. Não tem memória como um computador moderno. Computador analógico aqui refere-se a um dispositivo mecânico que usa partes físicas para calcular ou mostrar movimentos, como antigos computadores mecânicos, ou mostrar um movimento calculado como um computador mecânico antigo. Se as engrenagens estiverem corretas, o movimento do ponteiro do relógio estará correto. No mecanismo de Antiquítera, se as engrenagens estiverem corretas, ele mostra o ciclo dos corpos celestes e é aí que os pelos do braço se arrepiam, porque isso mostra que os engenheiros gregos antigos
tinham a capacidade de criar mecanismos extremamente precisos. Mesmo sem terem as ferramentas modernas que temos hoje, eles tinham conhecimento de geometria, astronomia, metalurgia e design mecânico. Eles não faziam apenas templos e estátuas, eles também criavam máquinas complexas. O mais triste é que esse nível de tecnologia em engrenagens desapareceu por muito tempo, não por falta de inteligência humana, mas porque o conhecimento pode ser facilmente perdido. Quando as oficinas são destruídas, os professores desaparecem, os registros se perdem ou as cidades que financiam esses projetos caem, toda a tradição de fabricação pode desaparecer. Por isso, às vezes, a história da tecnologia não é sempre uma linha ascendente. Há épocas em que ela avança, há épocas em que ela retrocede e há épocas em que fica enterrada sob o mar, esperando milhares de anos antes de ser redescoberta. Mas não foi só na astronomia que os engenheiros antigos usaram a mecânica. Em outras partes do mundo antigo, havia máquinas feitas não para calcular eclipses, mas para criar milagres aos olhos das pessoas. É aqui que entra Heron de Alexandria. Heron foi um engenheiro e matemático grego que viveu em Alexandria. No primeiro século depois de Cristo, ele é conhecido por dispositivos que utilizam ar, água, calor e pressão. Em seu livro Pneumática, ele descreveu várias máquinas que funcionam usando essas forças. De acordo com estudos sobre as máquinas de Heron, alguns de seus dispositivos utilizavam fogo, pressão do ar, água e sistemas mecânicos simples para criar movimentos automáticos. Uma das ideias mais famosas associadas a ele é a das portas automáticas de templo. Aqui está uma explicação simples. Imagine um grande templo. Na frente, há portas pesadas. Um sacerdote se aproxima do altar, reza e acende o fogo. Depois de alguns instantes, as portas começam a se abrir lentamente, mesmo sem ninguém tocá-las. Para as pessoas daquela época, parecia que Deus havia aceitado suas orações. Mas, na verdade, havia um mecanismo escondido embaixo. Quando o altar esquenta, o ar dentro do recipiente selado também esquenta. Quando o ar esquenta, ele se expande e empurra a água para outro recipiente. À medida que o recipiente se enche de água, ele fica mais pesado. Por causa do peso, ele puxa a corda e a polia conectadas à porta. Por isso, a porta se abre. Quando o fogo se apaga, o ar esfria. A água volta para o recipiente original. O peso diminui novamente e a porta vai se fechando devagar. Aos olhos de uma pessoa comum, isso é um milagre. Mas por trás disso, o processo é simples. Fogo, calor, ar, água, peso, corda e polia. É isso que faz a porta se mover. E Heron não fez apenas portas automáticas. Ele também criou uma versão primitiva da máquina de venda automática. Ela não distribuía refrigerantes ou comida. Ela fornecia água benta no templo. Quando a pessoa colocava uma moeda, ela caía em uma pequena alavanca. Como a moeda tinha peso, a alavanca se movia e abria a válvula. A água então saía. Depois, quando a moeda escorregava para o recipiente, a alavanca voltava e a válvula se fechava. Simples, mas muito inteligente. Parece uma antiga máquina acionada por moedas. Isso mostra que, mesmo antigamente, as pessoas já pensavam em como criar máquinas que se movem sozinhas. Mas a invenção mais famosa de Heron é o eolípila. É uma esfera de metal oca que gira usando vapor. É assim que ela funciona. Existe água sendo aquecida embaixo. Quando a água ferve, ela se transforma em vapor. O vapor entra na esfera de metal e sai por dois bicos curvados. Enquanto o vapor sai, ele empurra a esfera para girar. É como um balão sendo solto. Quando o ar sai em uma direção, o balão se move na direção oposta. O mesmo acontece com o eolípila. Por isso, muitas vezes, é considerado uma ideia inicial ligada à máquina a vapor. Mas é preciso deixar claro, isso não é uma máquina a vapor como as usadas em trens e fábricas na Revolução Industrial. Isso não puxa vagões pesados, não opera grandes máquinas. É mais correto chamá-lo de uma demonstração inicial do poder do vapor. Isso mostrou que o calor e o vapor podiam gerar movimento, mas ainda não era usado para grandes trabalhos. E é aí que entra a grande questão. Se eles já conheciam o poder do vapor, por que a Revolução Industrial não começou nos tempos antigos? A resposta não é porque lhes faltava inteligência. Isso ainda não era prático por várias razões. Primeiro, era difícil fabricar peças de metal resistentes e seguras para a pressão do vapor. Se o metal for fraco, ele pode explodir. Se a vedação não for boa, o vapor vai escapar. Em segundo lugar, é preciso muito combustível para aquecer a água. É preciso madeira, carvão ou outra fonte de calor. Em terceiro lugar,
é necessário ter um motivo claro para usar isso em grandes tarefas. Antes, usavam-se moinhos de água, força animal, trabalho humano e escravidão. Devido à escravidão, ricos evitavam gastar com opções caras e arriscadas desnecessárias. Se existem pessoas ou animais que podem fazer o trabalho, por que usar uma máquina a vapor complicada? Não quer dizer que a escravidão seja o único motivo, mas isso era uma grande parte do sistema econômico daquela época. Por isso, o Eolípilo de Heron não é uma prova de que o Império Romano quase teve trens. É correto considerar isso uma faísca inicial. Já se sabia que o vapor gerava movimento, mas o mundo ainda não estava pronto para tornar essa ideia uma indústria. E é aqui que vemos a grande lição. A invenção não é só sobre inteligência. Mesmo que a ideia seja boa, ainda é preciso o momento certo, os materiais certos, as ferramentas certas, a economia certa e o motivo certo para usá-la. Essa também é a lição em outras tecnologias antigas. O sismoscópio de Jiang Heng mostra que a China antiga era capaz de criar um dispositivo para detectar terremotos. A taça de Licurgo mostra que os artesãos romanos eram capazes de fazer vidro que muda de cor por causa de pequenas partículas de metal. A bateria de Bagdá é um lembrete de que nem todo mistério deve ser tratado como fato, pois seu verdadeiro uso ainda não está confirmado. O mecanismo de Anticítera prova que os antigos gregos criavam sistemas complexos de engrenagens para a astronomia. E as máquinas de Heron de Alexandria mostram que mesmo naquela época, as pessoas já tinham ideias sobre automação, máquinas de venda automática e movimento a vapor. O ponto mais importante é este: o progresso nem sempre é contínuo. Só porque algo foi inventado, isso não significa que imediatamente vai mudar o mundo. Às vezes, a invenção surge antes do seu tempo. Às vezes, ela não é totalmente utilizada. Às vezes, o conhecimento se perde porque não é transmitido para a próxima geração. Por isso, não devemos subestimar o mundo antigo. Eles não tinham celular ou computador como nós, mas também não eram pessoas simples que só sabiam adivinhar as coisas. Muitos deles sabiam observar, experimentar e criar máquinas usando os materiais que tinham. E essa é a verdadeira lição desses artefatos. A inteligência não começou conosco. Há muito tempo as pessoas já buscavam maneiras de usar a terra, a água, o vento, o calor, a luz, o metal e as estrelas. Mas o conhecimento deve ser preservado. Quando o ensino é interrompido, registros destruídos ou pessoas que detêm o saber desaparecem, até o conhecimento avançado pode se perder. E talvez algum dia uma civilização futura encontre nosso celular quebrado, sem bateria, sem sinal, sem internet. Eles vão olhar e perguntar: o que é isso? Um espelho, brinquedo ou objeto ritualístico? Ou prova de uma civilização que já se comunicou com o mundo todo usando um pequeno objeto na mão? É assim que percebemos o real valor do conhecimento. A invenção mais importante do ser humano não é apenas a máquina, mas a capacidade de passar o conhecimento para a próxima geração. Se isso for interrompido, não importa o quanto sejamos avançados hoje, o nosso mundo pode se tornar um mistério algum dia.